Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Paloma e nós vamos dar continuidade à meditação em Segundo Reis, né, no capítulo 8. Antes disso, nós vamos fazer uma oração. Peço que orem comigo também. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, meu Deus, nós entramos, meu Pai, em tua santa presença, meu Deus. E, meu Pai, nós te pedimos, meu Deus, mais uma vez, meu Pai, que o Senhor venha se fazer presente nessa meditação. Meu Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, meu Deus. Obrigada pela vida, pelas vidas de cada uma de que está aqui presente, por elas, pela família delas. Obrigado, meu Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sei que muitas de nós, né, de repente tivemos um dia difícil hoje, um dia cansativo, um dia onde trabalhamos, onde fizemos as nossas coisas pessoais, mas ainda assim, meu Pai, nós temos interesse em conhecer mais o Senhor através da tua palavra, e é por isso que nós estamos aqui, meu Pai. Nós estamos aqui para conhecer muito mais, para termos muito mais intimidade, porque não existe melhor forma de criarmos, meu Deus, essa aliança com o Senhor que não seja através da tua palavra. Então eu peço que o Senhor venha abençoar tudo que vai ser dito, meu Deus, que venha a ser espiritual, que não seja apenas uma palavra, que não seja um livro lido, não, mas que venha trazer vida e, acima de tudo, a salvação, porque ela, sim, é o nosso objetivo final. Eu entrego tudo em tuas mãos, na certeza de que já deu tudo certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, né? Eu vou só reler aqui o início do capítulo, mas a gente vai parar no 19 só para a gente se situar. Então, é só uma leitura aqui corrente. A gente parou no versículo 19 e o título dessa parte que a gente está chama-se O Reinado de Jeorão. E no ano quinto de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Jeosafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí vem o 19, onde nós paramos, e onde a gente prometeu que iríamos tentar tirar o máximo possível desse versículo. Porém, o Senhor não quis destruir Judá, por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e aos seus filhos. E aí, gente, eu devo pedir desculpa a vocês, porque eu menosprezei essa lâmpada aqui. Porque, assim, a verdade é que nós não somos nada mesmo. Mas, quando eu meditei novamente aqui, esse para sempre chamou minha atenção. E a gente não é para sempre, né? A nossa alma, sim, mas nós não somos para sempre. Então, remeteu ao seguinte: aqui nada mais é do que a promessa que Deus fez a Davi. E essa lâmpada e esse para sempre é o Senhor Jesus. É ele. E claro que nós servimos, continuamos sim servindo como lâmpada, sim, também somos as lâmpadas dessas pessoas hoje, porque nós que levamos essas pessoas a conhecerem o Senhor Jesus, que é essa promessa aqui de Deus a Davi. Nós não deixamos de ser. Mas, em especial, aqui nesse momento, ele está falando do Senhor Jesus. E, como prova disso, hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, viu? E já que eu abri durante a meditação, vocês vão abrir também. É, eu vou pedir que vocês abram, por favor, em Salmos 132. Lá em Salmos 132, no versículo 11, todo mundo já abriu? Ok, vamos lá. Salmo 132, versículo 11, diz o seguinte:
O Senhor jurou com verdade a Davi e não se apartará dela, ou seja, da verdade, da promessa. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Então, essa promessa que Deus fez a Davi é justamente o motivo pelo qual, durante vários versículos, Deus fala que por amor a Davi, ele não vai destruir. Por amor a Davi, ele não vai destruir. E por essa promessa é que Deus realmente não destrói. E aí, eu acho que vai ficar muito demorado se for todo mundo abrir a Bíblia aqui, porque são muitos versículos. E eu separei aqui uns versículos, eu botei aqui no computador que fica mais prático para eu ler, e que falam justamente dessas promessas, dessa promessa em especial que Deus faz a Davi. E a mensagem disso é que, assim, a palavra de Deus, ela não volta atrás. E a única coisa que ele pede é que a gente creia, que a gente obedeça. E Davi, como a gente já tinha comentado na meditação anterior, por mais que ele tivesse pecado, tivesse errado, e as consequências a gente vê aqui, a gente vai ver, até porque esses dois últimos capítulos é uma embolação de reinado, e o outro morre, e o outro é ferido, e o outro se envolve, e vem uma pessoa que o nome já é filha de Orim, e quando você vai ver a descendência disso, é tudo envolvido com outros deuses, uma idolatria, uma coisa diabólica, todo esse resto aqui desse capítulo. E tudo isso daí é fruto da consequência, são consequências. São consequências que são do pecado que Davi cometeu lá na frente. E que isso fique bem claro. E Deus, ele não destrói. Até porque lá na frente a gente vai ver, e fica isso bem claro, que para cumprir a promessa dele, por mais ele não destrói, até porque cada rei, se a gente perceber, ele tem um filho e aí vai se mantendo a descendência. Por mais miserável que aquele rei seja, ele vai se mantendo na descendência. E depois, se vocês tiverem a curiosidade, vocês podem ver que lá em Mateus 1, que fala sobre a genealogia de Jesus, constam esses reis miseráveis na genealogia de Jesus. Ou seja, por mais tenebrosos que eles sejam, para Deus cumprir a promessa dele a Davi, ele foi fazendo. Gerar filho, gerar filho, gerar filho, gerar filho, até que da descendência de Jesus viesse, ou da descendência de Davi viesse o Senhor Jesus. E eu acho isso muito forte, porque é a maior promessa, né? Até porque é o que nos dá acesso hoje a Deus, foi o Senhor Jesus. E aí, lá em 2 Samuel 7,12. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Bom, o reino do Senhor Jesus, né? Lá em 2 Samuel 7,15. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirarei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Então, aqui fala, ou seja, esse amor é o amor que ele teve, que ele tem por Davi. Ele teve por Davi. E ele fala que de Saul ele retirou, porque Saul não se arrependeu. Saul não se esforçou para buscar o arrependimento. Assim como Davi pecou, Saul também pecou. Então a gente vê que o problema, claro, a gente tem que se manter, fugir do pecado. A própria palavra, a Bíblia diz que nós precisamos fugir do pecado. Mas a gente consegue ver que o problema aqui não foi o pecado, foi a falta do arrependimento. E é o que a gente ouve em várias pregações, que o que leva a alma da pessoa, o que condena a alma da pessoa é a falta do arrependimento. Claro que até mesmo nós estamos em busca da santidade, então a gente tem que fugir do pecado. Poxa, a gente vê que aquilo ali não faz parte mais
do que a gente está querendo viver, não faz parte, não compactua com a nossa fé, a gente tem que fugir mesmo. É o único momento da Bíblia que eu vejo Deus ensinando que nós temos que ser covardes. É do pecado, porque ele manda realmente a gente fugir. Porque a gente conhece nossas inclinações, a gente sabe, às vezes a gente sabe, mas tem outros momentos que a gente não sabe se talvez aquilo ali faz parte de uma inclinação. E aí, quando foi ver, já foi. Então, realmente, é melhor se acovardar e fugir do que perder a nossa salvação. 1 Reis 11:36. Darei uma tribo a seu filho, a fim de que meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente do trono de Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Então aqui é muito interessante, né? Porque ele fala que sempre diante de mim um descendente do trono em Jerusalém. É da onde a gente vê aqui nessa, desculpa o termo, essa bagaceira que vai acontecer aqui, nessa da parte do reino de Jeorão, mas tudo isso é para se cumprir a palavra e a promessa que Deus fez a Davi. Se alguém tem dúvida que Davi era amado por Deus, bem, passou, né? Nunca mais na vida. 1 Reis 15:4. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo a Jerusalém. Aqui a gente já viu uma palavra que se aproxima ainda mais do versículo 19, quando fala mesmo dessa lâmpada, né? Que é o próprio Senhor Jesus. 2 Reis 19:34. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. 2 Crônicas 21:7. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Então, para sempre, essa é uma das mais fortes, porque quando fala, né, que vai manter para sempre no trono, ou seja, o Senhor Jesus, porque ele é eterno e o reinado dele breve. Está mais perto do que nunca, essa é a boa notícia. Isaías 7:14. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará um filho, e o filho se chamará Emanuel. Só falta aqui mais 4, tá, gente? Isaías 37:35. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Jeremias 33:25. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra. Então, aqui ele tá falando, né? Claro que ele usa outras palavras, mas ainda assim ele fala da aliança que ele fez com Davi. Aqui é uma passagem já que ele está falando do profeta Jeremias, é o profeta Jeremias que está falando aqui, mas está se remetendo à aliança com Davi. Lá em Oséias, também, profeta 11:9, não executarei a minha ira impetuosa e não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, e não virei com ira. E aqui a gente percebe que todas essas promessas elas aconteceram em algum momento que o rei ele pecou, ele já estava pecando mesmo, e chegou a um determinado ponto onde até a gente lendo, a gente imaginaria que viria uma ira de Deus a tal ponto de haver um extermínio, assim como ele exterminou lá Sodoma e Gomorra. A gente imaginava que viria esse extermínio, né? Assim como aconteceu na época de Noé, que ele também exterminou, mas a gente percebe que todos esses momentos ele vai lá e deixa uma palavra para que fique sabido e para que a gente veja que a palavra dele não volta atrás e que ele vai cumprir com a promessa que ele fez a Davi. E a última, que a gente já vê lá no Novo Testamento, que é em Lucas, no capítulo 1, no versículo 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. E essa aqui fecha esses versículos que eu separei aqui para a gente falar sobre esse versículo, que, como eu falei antes, é muito mais do que a gente já, do que eu havia falado no, no período, na meditação anterior. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu. É interessante a gente observar que todas essas promessas que você apontou aí, todos esses textos preditos por profetas diferentes, em momentos diferentes, mas sempre a mesma palavra. E se a gente for lá para Gênesis, a gente vai ter isso também, mostrando o caráter imutável de Deus. Quando ele faz uma promessa, por mais que nós, homens, ele fez a promessa para os homens. Nós, homens, por mais que nós quebremos o pacto, não importa, ele continua sendo fiel. Isso aí é que garante a nossa salvação. Ele ser fiel. Ele ser fiel à promessa, ele ser fiel ao amor dele pela gente. E achei bem legal você pontuar que o principal para que a pessoa não venha a ser salva não é a questão dela pecar, mas sim a questão de ela não se arrepender. E é bem interessante quando a gente conhece o pecado e a gente não quer se arrepender. É interessante, é intrigante, né? É algo que a gente não consegue compreender direito, mas a gente tem consciência que a gente peca e a gente tem consciência que tem que haver arrependimento para que sejamos salvos, ok. Mas a pior parte é quando a gente não compreende que a gente está pecando. Então, como é que a gente vai se arrepender daquilo que a gente faz sem saber que é um pecado? E se a gente tiver realmente no interesse de buscar Deus, no interesse de receber o Espírito Santo, de assegurarmos nossa salvação, de sermos discípulos de Deus e continuarmos sendo discipuladores, formadores de novos discípulos, se há dentro da gente esse desejo real, o Espírito Santo sempre dá um jeito de revelar para nós aquilo que não agrada a Ele. De modo que a gente, de um jeito ou de outro, a gente vai reconhecer nosso pecado. Se não houver dentro da gente o desejo realmente de buscar a Deus, vai ser meio complicado, o Espírito Santo não vai achar espaço realmente para agir. Mas se a intenção, a disposição, o que tem dentro do coração é o desejo de servir a Deus, aí pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar com a gente. Pode ser através da própria palavra dele, pode ser através da pregação do pastor, pode ser através da orientação de uma pessoa, um obreiro, um amigo, é, uma pessoa de Deus, né? Mas, de alguma forma, Deus vai apontar para a gente, porque Ele nos ama e Ele tem para conosco uma promessa. Então, Ele vai nos alcançar e aí a gente vai tomar conhecimento do nosso pecado. Aí, minha amiga, aí que vem a outra batalha, né? A gente se arrepender. O que não é final do mundo. Dá tempo. O problema é a gente ficar na resistência de, será que realmente é necessário eu me arrepender? De repente tem pessoas que vão para a igreja e acham que isso é suficiente. Não, estou vindo para a igreja, eu já deveria ter alcançado todas as promessas de Deus. Mas, de fato, é, muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes não, isso não acontece. Você não alcança todas as promessas de Deus. Não acontece, porque a gente ainda não demonstrou um arrependimento. E não demonstrou arrependimento, talvez por falta de conhecimento do pecado ou por resistência em querer pecar. Seja lá como for, o Espírito Santo vai trabalhar em nossas vidas para nos revelar toda a verdade. Foi para isso que ele ficou, né? Para nos guiar a toda a verdade. Achei bem bacana aí o que você falou, e sem sombra de dúvidas, a lâmpada eterna vai ser o Senhor Jesus, né? Mas alguém quer falar alguma coisa? Alguém levantou a mão aí? Não, Lilian, que eu não consigo ver às vezes todo mundo aqui. Não, né? Ok.
Como a senhora falou aí, né? O Espírito Santo, ele é o nosso, eu até escrevi aí, é o nosso desconfiômetro. Ele serve para isso aí mesmo. Aí vamos lá, vamos seguir. Versículo 20. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. E pulei? Não, tá certo. E aqui é, a gente volta e mais uma vez a gente fala sobre uma profecia. Essa que aconteceu lá em Gênesis e que ainda assim respingou. E essa daqui é uma das que, inclusive, até hoje, até os dias atuais, acontecem. Aí, se vocês puderem, vocês abram lá em Gênesis 27:40. Acho que aqui todo mundo deve conhecer um pouco, né, dessa parte daqui. Todo mundo sabe, lembra sobre Jacó e Esaú, que Jacó toma, né, a bênção de Esaú, que seria Esaú o primogênito, né? E quando Esaú se dá conta que ele perdeu a bênção, ele ficou bem chateado mesmo. Quem assistiu a novela pôde ter isso de maneira ilustrada, ficou bem interessante nesse período até assistir então, esses capítulos, esses episódios. E ele vai falar com o pai, porque ele não aceita, né? Ele achou que, não aconteceu. Ele ainda estava em dúvida se realmente ele tinha perdido, só que já era, não tinha mais o que fazer. E por conta disso, quando chega lá no versículo 40 do capítulo 27, aí acontece o seguinte: E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aí aqui é interessante porque os edomitas, que, que é o que estavam, nesse caso aqui, que é o que se rebelaram, os edomitas, eles são descendentes de Esaú. E já os de Judá, eles são descendentes de Jacó. E os edomitas, eles ficaram é, sobre o comando, servindo por mais de 150 anos ao povo de Judá. E isso estava na promessa. Só que na profecia lá de trás também, que a gente acabou de ler agora, também diz que quando ele é, que ele iria se rebelar, porque fala que ele sacudirá o teu jugo do teu pescoço. Então, ele não vai perder o jugo, ele vai sacudir. É como se falasse que isso aí é um ato de rebeldia. Ele vai se rebelar. E isso é o que está se cumprindo. É o que está acontecendo aqui no versículo 20. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei, que é o que vai acontecer lá na frente, que a gente vai ler aqui. E espiritualizando isso daí, o que a gente percebe, né? É, quando a gente lê sobre Esaú e sobre Jacó, a gente não consegue imaginar naquele momento as consequências que um deslize ou uma brincadeira, seja lá como queira ver, trarão as consequências que isso, né, trará para a pessoa. E isso também tem que ser levado em consideração com as nossas próprias atitudes.
para que a gente coloque em xeque, para que a gente venha analisar quais atitudes que nós tomamos durante a nossa vida. Porque uma atitude, se ela nos aproximar do pecado, as consequências podem ser irreparáveis. Lá na frente, a gente vai ser perdoado se a gente se arrepender, como a Marília pontuou, porque não é a parte mais difícil, porque, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que a gente errou, e antes mesmo, e para a gente reconhecer que nós erramos, nós temos que saber que aquilo ali é errado. E como é que eu vou saber se aquilo ali é errado se eu não tiver conhecimento da palavra de Deus, que a palavra de Deus ensina o que é certo? Então, é uma faca de dois gumes, é uma situação difícil. Então, por conta disso, essa palavra aqui deixa bem claro que a gente precisa examinar, analisar ou vigiar. A própria palavra fala, né? Que a gente tem que vigiar as nossas atitudes, porque olha quanto tempo se passou, mas ainda assim, Edom, que era da descendência de Esaú, continuou em servidão, e depois lá na frente, depois de tantos anos, que ele foi se rebelar. Então, essa é a importância que eu vejo da gente sempre andar e vigiar. E que até mesmo aquilo que a gente acha que não pode prejudicar a gente, às vezes pode ser uma amizade, às vezes pode ser determinados locais que a gente anda, pessoas que a gente anda, e que podem comprometer a nossa salvação, até porque a nossa salvação ela é algo que tem que ser abastecido diariamente. Não é algo que a gente conquista, pronto e acabou. Não. É algo que nós temos que, até o fim, perseverar. Até o fim. É uma busca incessante. Por isso, em 21. Por isso, Jeorão passou a Zaí e todos os carros com ele, e se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia, no lado 22, os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libina também se rebelou. E aqui também, eu não vou ler da Bíblia, senão vai ficar muito extenso, mas a gente já também percebe que esse pessoal aqui de Libina, né, que é do Líbano, é também da época de Josué. Então, a gente vê também que aqueles erros cometidos lá atrás, que por mais que tenham sido perdoados por Deus, eles refletem nos dias de hoje. Acredito que vocês também lembrem que no período lá em Deuteronômio, Deus deixa um mandamento que fala sobre não ficar com os despojos de guerra, que quando Deus dá a vitória sobre a batalha lá para Josué, que é para ele eliminar aquele povo, que não é para deixar ninguém vivo, e quem conhece a história sabe que isso não aconteceu, e que no meio daquele povo tinham os cananeus, e em Líbina também tem esse povo cananeu, e que por conta disso, por conta daquele erro cometido lá atrás, e por mais que Deus tenha perdoado, as consequências disso é mais uma vez o povo se rebelando contra a menina dos olhos de Deus. E o povo vai continuar sofrendo e, infelizmente, pagando as consequências desses atos. Lá no 23, o mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E aí, aqui a gente vai abrir lá no livro de 2 Crônicas 21. No capítulo, versículo 16.
Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes, que estavam ao lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeocais, o mais moço de seus filhos. E aqui entra uma coisa bem interessante, né? Que a gente falou em relação ao capítulo 19, que para cumprir a promessa, por mais que eles fossem reis ruins, que sempre teria que sobrar um. E a gente leu ali em algum desses versículos que eu li, que sempre teria que sobrar um, para que permanecesse a descendência de Davi, para que chegasse até o Senhor Jesus. E aqui fica bem claro, porque no final aqui do 17 a gente lê, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão, ou seja, ficou um, Jeocais, o mais moço de seus filhos. E aqui a gente vê a permanência da promessa da palavra de Deus e o amor que ele tinha por Davi. E que é um amor assim, e que a gente fala o tempo todo sobre o amor que ele tem por Davi, mas que é um amor que serve para a gente também. É um amor que ele tem por nós também. Até porque vale lembrar que ele deu seu filho único, que hoje é o que nos dá acesso até ele. Então, a gente fala aqui o tempo todo do amor de Davi, porque do amor de Deus a Davi, porque nesse momento a gente está lendo sobre algo que remete a Davi. Mas esse amor, e essa parte boa, notícia boa, é que esse amor está disponível para todos nós. Basta nós obedecermos. Basta a gente trilhar o caminho de Deus. Essa é a parte boa. Versículo 24. E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E aí a gente começa agora com o reinado de Acasias. Surpresa para vocês, não prestou também. O reinado de Acasias. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Atalia, filha de Orim, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E aqui, novamente, por mais que a gente já tenha falado sobre isso, mas a Bíblia repetiu, a gente vai repetir também. Vale lembrar e ressaltar que Acabe, né, foi aquele rei maravilhoso que teve aquela esposa maravilhosa, só que não, que foi Jezabel, e que ele era genro de Jezabel e por isso se casou com a filha de Acabe, que era filha de Jezabel, e que a gente já sabe que, através disso, o que trouxe de problemas, né, para Israel, essa aliança, que é uma aliança que já ficou bem claro na meditação anterior, que foi, mais uma vez, por conta da desobediência, porque Deus iria prover a segurança a, a ele, mas ainda assim, ele preferiu usar a força do braço. E aí, se a gente espiritualizar isso, a gente, quando a gente fala assim, que às vezes a gente atrapalha Deus de abençoar a gente. Por quê? Porque a gente tem a palavra dele, tem a promessa dele, e ele pede apenas que a gente faça a nossa parte.
Mas aí o que que falta? Fé. Porque quando a gente tem uma promessa, e a gente conhece essa promessa e a gente não cumpre, é falta de fé. Porque se a gente tiver fé, a gente vai cumprir. Não tem outra explicação. É falta de fé. E no caso deles foi isso daí, foi a incredulidade. E a incredulidade é a falta da fé. E foi o que aconteceu com ele. Ele sabia que teria Deus para prover a segurança dele, mas ele preferiu fazer a relação com... É Síria, né? Acho que é Síria. Com a Síria, no período, casando com Jezabel, para justamente ter... isso aqui mostra o quê? Que ele não estava na dependência de Deus. Ele não conseguia permanecer dependente a Deus. E isso prejudicou ele, né? Até hoje aqui. E aí, lá em Eclesiastes, aqui já espiritualizando, lá em Eclesiastes 7. Deixa eu abrir aqui. Marquei. Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, no versículo 26. Fala o seguinte: E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. E foi o que aconteceu com o rei Acabe em relação a Jezabel, né? Fala sobre um laço aqui. E sim, essa mulher, realmente, ela foi um laço na vida do rei Acabe, né? As consequências da, da dureza dela, da dureza de coração, do fato dela adorar a outros deuses e não ter nenhum, nenhum interesse na palavra de Deus, realmente se tornou um laço. E realmente isso acaba sendo pior do que a morte, porque isso prendeu Acabe a ela, e mesmo depois de Acabe já morto, e ela também já morta, ainda assim, isso como Dani escreveu aí, contaminou todo o reinado, contaminou todas as pessoas até o dia de hoje. E lá é a última vez que a gente vai abrir aqui outro lugar, tá? E lá em 2 Coríntios 6,14. Segundo Coríntios 6, no versículo 14, fala o seguinte: Não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, isso aqui é bem interessante, porque, se eu não me engano, acho que foi a dona Leila que tinha comentado na meditação anterior, falando sobre quando a gente tem relação, né, com outras pessoas, quando a gente faz sociedade com outras pessoas. E isso daqui é justamente o que pode nos contaminar, porque a gente sempre escuta que é mais fácil alguém que está lá embaixo puxar a gente do que a gente que está em cima trazer essa pessoa. É claro que não quer dizer que a gente não vai levar a palavra
para aquele que necessita. Mas aqui está falando da questão de você fazer sociedade, se associar àquela pessoa, se misturar, a mistura dos vinhos. É isso que está querendo falar aqui. Não é que a gente não vá falar, pelo amor de Deus, até porque essa é a nossa missão aqui. A nossa missão aqui é levar a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus diz que os sãos não precisam, que a palavra de Deus justamente é para os que estão doentes. E a doença é a doença da alma, é a doença espiritual, que é a pior de todas. Então, a gente tem que, sim, levar a palavra. Mas o que a palavra deixa bem claro aqui é que a gente não pode se misturar. Ah, como assim a gente não pode se misturar? Às vezes a pessoa ela tem um determinado problema que, por mais que você tenha levado a palavra e tenha levado ela a entender a forma que ela pode resolver aquilo ali, a pessoa não quer. E a gente tem que respeitar a parte que é nossa e a parte que é de Deus. E esse é um limite. Isso é limitado. Por quê? A gente vai continuar orando? Vai. Mas chega um determinado momento que o poder do convencimento é do Espírito Santo, é de Deus. A nossa parte é plantar semente, é orar, mas nunca se misturar. E aqui, né, voltando aqui para o texto, foi o que aconteceu lá com Acabe, quando ele fez sociedade com as trevas. E era para ser luz, mas ele fez sociedade com as trevas. E aí, a mão de Deus pesou. Paciência. Deus aqui é juiz, não é mais amor. E aí, voltando lá pro texto. Gente, ninguém quer falar nada, não? E foi Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Gisrael, das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu a Casias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. E aqui a gente já percebe que já vai entrar uma outra profecia, mas que já é a partir do versículo do capítulo 9, já é aqui outro capítulo, porque já entra a unção de Jeú com esse finalzinho aqui, né? Que a gente já percebe que ele fica doente. E lá Elias, quando ele estava lá no monte, cansado, Deus fala para ele que ele vai ungir tanto a Asaías, como vai ungir também a Jeú. Mas eu acredito que isso aqui vai ser papel para outro dia, né? Para outra meditação. Então, né? Só para dar minhas considerações e depois outras pessoas vão falar e Dona Cida também vai falar. Eu achei muito bacana assim esse capítulo e por mais que todas as partes aqui são importantes, porque se tá, eu penso o seguinte, se está escrito aqui é porque sempre temos algo a tirar para nossa vida, para nossa vida espiritual. Mas o que, para mim, o que mais ficou aqui foi essa questão da promessa de Deus, que a palavra de Deus ela tem que se cumprir e ela vai se cumprir. E a gente percebe que as condições, mesmo quando as condições elas não parecem favoráveis, a palavra de Deus se cumpre. E isso mostra muito para a gente que, por mais que a gente não esteja vendo nada acontecer, mas Deus vai cumprir a palavra dele. Não está tarde, também não está cedo. Está no tempo certo, porque é o tempo de Deus. E a gente reconhece isso quando a gente faz a nossa parte. Às vezes é um parente da gente, alguém que a gente conhece, que a gente está lutando, está ali brigando, e
Deus, e por que isso, Deus, e porque aí tá piorando e não tá melhorando nada, e a gente não tá vendo nada, ou às vezes é uma bênção financeira, ou é um casamento que tá lá quase chegando ao fim, ou pode ser qualquer problema, uma doença, mas a palavra de Deus é fiel e ela vai se cumprir. E ele pede que a gente creia somente. E crer é entregar na mão de Deus. A gente continua fazendo nossa parte. A gente continua fazendo os propósitos. A gente continua orando. Mas o mais importante de tudo, que algo que eu ouvi, não lembro qual foi o pastor ou o bispo que falou, mas vamos cuidar das pessoas, que Deus cuida da gente. E isso não tem falha. Não tem falha. Eu posso dizer, por experiência própria, que os maiores milagres que eu recebi na minha vida, as maiores bênçãos que eu já recebi na minha vida, foram nos momentos que eu mais me dediquei a cuidar de pessoas. Porque quando a gente cuida de pessoas, a gente está cumprindo aquilo que Deus fala, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando a gente cuida, a gente está buscando o reino de Deus. Porque isso nos acrescenta. Isso faz parte. Claro que a gente tem que buscar para a gente, com certeza. Primeiro a gente. Porque não adianta, mais uma vez, deixar para a palavra, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Em primeiro lugar é a gente. Mas quando a gente está na fé, a gente tem que cuidar das almas. E cuidando das almas, não tem como falhar. Deus vai cuidar da nossa causa. E é só para deixar essa conclusão aqui para mim, que vocês vejam que se a gente lendo Reis, nunca na vida a gente, olhando com olhos humanos, claro, olhos carnais, a gente nunca ia chegar aqui à conclusão que daqui ia surgir o Senhor Jesus, gente. Porque, poxa, para pensar aí. Foi muita coisa que deu errado. Começou errado, no meio foi errado, durante é errado, 10 anos, 100 anos, 150 anos, 200 anos e continua errado, e eles só erram, e o pecado cada vez fica mais forte, e surgem outros deuses, e surge, enfim, um negócio diabólico, todo errado. A gente ia imaginar que daqui ia sair? A gente só imagina porque tem uma promessa que a gente acabou de ler. Aliás, várias, inclusive. Só por isso, que a gente... E aí é que entra a história. É a fé, é acreditar, é ter certeza. Porque se a gente não tiver isso, a gente vai acabar colocando a culpa de Deus, sendo que a gente já sabe, né? Deus, a culpa nunca é dele, né? A culpa sempre vai ser nossa, sempre. E é isso. Fica aí para vocês falarem e ficarem à vontade. Cristiane, quer falar aí? Fala aí, Cristiane. Eu quero falar sobre o tempo, né? Que Deus ele fez uma promessa para Davi e levou-se tantos anos, como Paloma falou, entrou rei e saiu rei, e a palavra do Senhor Jesus, de Deus, ele foi cumprida. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes a gente vai na igreja, a gente ora, a gente faz socorrente, faz uma fogueira santa, faz um propósito de jejum, de oração por um parente, por um filho, por um marido, por um irmão, e a gente quer que a coisa aconteça naquele momento, porque a gente quer, porque a gente orou. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos pedindo para Deus fazer. Deus vai fazer, mas é no tempo de Deus. É a mesma coisa quando a gente sai para ir evangelizar, que a gente vai ali, dá a palavra, convida a pessoa para a igreja, a pessoa não quer vir na igreja. Mas isso aí não interessa para nós. O nosso papel não é esse, o nosso papel é ir e levar a palavra. A outra parte é com o Espírito Santo, mas a gente não quer ver assim.
A gente quer ir lá, falar com a pessoa e achar que vai ser tão fácil. Só que existe uma guerra tão grande por trás daquilo que nós não vemos, que vou falar uma guerra dos bastidores, né? Que é a guerra espiritual. Então, quando a gente vai ali, leva aquela palavra para a pessoa, entrega um jornal, convida, fala do Senhor Jesus para ela, a partir daquele momento, existe um anjo de Deus lutando contra o anjo do diabo, pela qual a vida daquela pessoa está na mão. Então, a coisa não acontece no estalar de dedos, mas nós queremos que a coisa aconteça sim. Só que nós não podemos esquecer que não é do meu jeito, não é do seu jeito, é da forma que Deus vai fazer acontecer. Quando nós entramos na igreja, hoje eu li uma coisa muito interessante. O pastor colocou lá no grupo, né, sobre a mulher hemorrágica, e ela fala assim: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela pensou com ela mesma, né? Se eu tão somente vou ser curada. E eu lembrei agora que a minha mãe, quando ela viu na televisão sobre a igreja, ela saiu à procura da igreja. Mas, quando ela falou assim, gente, eu vou procurar aquela igreja que eu vi, minha mãe não lembrava nem o nome direito da igreja completa. E eu tenho certeza que eu vou parar de fumar nessa igreja. Minha mãe não foi atrás do Senhor Jesus. Minha mãe foi atrás da libertação dela do cigarro. Isso era o que ela pensava. Mas, por trás disso, tipo assim, há 10 anos atrás, a minha mãe tinha uma amiga amicíssima que era evangélica. E essa amiga nunca deixou de orar pela minha mãe. Levou-se 10 anos para minha mãe conhecer o Senhor Jesus. O que foi aquilo? A oração daquela amiga dela, porque na nossa família ninguém tinha sido evangélico ainda. Então, se levou 10 anos. Então, o tempo é do Senhor. E nós temos que fazer o quê? É orar, como a Paloma falou, confiar e manter a fé, mas deixar que Deus vai fazer direitinho, porque Deus, quando faz, ele faz perfeito. Talvez se 10 anos atrás minha mãe tivesse ido na igreja porque ela convidou, foi só por isso, talvez minha mãe tivesse se desviado depois, e hoje as filhas não estavam com o Senhor Jesus, e nem a metade da nossa família estaria com Jesus. Mas, sabiamente, aquela amiga dela só orava por ela, falava de Jesus, mas nunca ficou assim, insistindo que ela tinha que ir, porque ela tinha que aceitar Jesus. Mas ela nunca deixou de orar pela minha mãe. E hoje está assim, ó, uma boa parte da família para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas, depois de 10 anos, então, a importância da gente manter a nossa confiança e sempre pensar desse Deus está agindo. Na hora certa, Deus vai agir. Isso aí é uma coisa assim, muito forte que o Paloma entrou nesse assunto aí, e eu achei bacana até dar uma relatada nisso, porque veio essa lembrança do que minha mãe fez há um tempo atrás. Há 30 anos atrás. Há 33 anos atrás. Tu é véia, viu? E em cima dessa linha de raciocínio aí de Cristiane, eu ia já falar a mesma coisa. Quando a gente vai para 1 Reis, no capítulo 19, se vocês quiserem abrir, se não tem necessidade, 1 Reis 19, 17, a gente vai ver Elias, tem nada a ver com Eliseu, né? Elias recebendo a direção de Deus. Quem escapar a espada de Azael para ser morto? Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Jeú já entra na história aqui. Elias ia ungir a Jeú, rei de Israel. É o que a gente está vendo aqui agora, nesse momento. Uma outra profecia que demorou de se cumprir, mas se cumpriu. Está aí no capítulo seguinte, em 1 Reis, no capítulo 21, no verso 21. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escreve, quer livre em Israel. Esse daqui é o último rei que a gente vai ver da dinastia
de Acabe, né? Que vai ser o Jorão. É o último rei da dinastia de Acabe. Depois aqui entra Jeú e pronto. Os machos de Acabe foram eliminados. Então, a promessa levou uns anos para se cumprir, viu? Levou uns anos, mas se cumpriu, né? Essa questão, né, essa coisa da imutabilidade de Deus, da fidelidade de Deus, isso é extremamente forte. A confiabilidade que nós podemos ter em Deus, sabe? A confiabilidade de Deus. Não precisamos duvidar, a coisa vai acontecer. Temos promessas para nossas vidas dentro da palavra de Deus. Às vezes você lê algo e você sente, pô, aquilo é para mim. Essa promessa é para mim. Salvação da sua família, cura, enfim. Isso aqui é para mim. Toma posse. Quando a gente fala toma posse, para você realmente crer que aquilo vai acontecer. Vai acontecer, pode levar um tempo, 2 tempos. O que não dá, como todo mundo aí está falando, não dá para parar no meio do caminho, não pode deixar de crer, não pode cair na incredulidade, não pode perder a esperança, tem que continuar perseverando. A amiga aí da mãe de Cristiane levou 10 anos orando pela amiga. Você tem algum amigo que você já levou 10 anos orando por ele? De repente você tem algum amigo que você já ora faz um tempo, mas será que já tem 10 anos você orando por alguém? Pode ser até um familiar seu. Será que tem 10 anos você orando por um familiar? Ou será que você desistiu já? Você cansou? Você não acredita mais? Que ele está ficando cada vez mais resistente à palavra de Deus, cada vez mais apático ao próprio Deus. E aí você começa a pensar, pô, não, ali não dá certo. Alguma coisa que você quer, de repente, conquistar, a sua vida financeira, um crescimento. Você luta, 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 e a coisa não acontece, não floresce. Mas será que não está deixando a incredulidade agir e fica naqueles altos e baixos, né? Hoje eu creio, amanhã eu já não sei. Então, não dá para a gente duvidar quando a gente tem um Deus que não muda em suas promessas, que não muda em suas palavras. A gente tem que continuar simplesmente obedecendo, crendo. Penso que dentro do livro de Reis, a gente vai ver toda hora isso. Cumprimentos de profecias, leva 30, 40, 50 anos, 100, 1000 anos. O reino milenar do Senhor Jesus vai se cumprir depois de 6.000 anos. Jesus, que é Jesus, está esperando pacientemente no Senhor. Mas a gente às vezes fica apressado, né? Não vi ainda a minha resposta, não casei, né? Não enriqueci, né? E por aí vai, né? São inúmeras os nossos desejos, são inúmeros os nossos desejos, né? As nossas inquietações, mas o que a gente tem que aprender é a esperar, porque a coisa realmente vai acontecer. Paloma. E assim, né? Foi uma parte assim muito muito rica, porque a gente vai lembrando em relação ao esperar, e a gente vai lembrando de várias coisas assim na Bíblia, né? Que, por exemplo, o caso de Lia e de Jacó. Meu Deus, Jacó primeiro, e a gente ouviu isso até na última reunião que teve de obreiros, se eu não me engano, foi o Bispo Júlio, né? Que falou sobre, foi isso, acho que foi isso mesmo. Falou sobre Lia, né? E sobre Jacó, que ele teve que trabalhar para Labão, primeiro 7 anos, depois 7 anos de novo. Então, assim, 14 anos para conseguir se casar, né? Para conseguir se livrar do pai, né? De um sogro Do dote. que tenta, exatamente, e que tentava a todo momento acabar com ele. Só que aí vem a parte interessante, que a gente vê que Deus continuava a trabalhar mesmo no tempo que ele estava esperando, porque no final das contas, Jacó não era o humilhado, porque Deus fazia, primeiro acho que era as vacas malhadas, né, que escolhia, você vai ficar com as vacas malhadas. Ovelhas. E aí nasciam as ovelhas, isso. E aí, quando via, nascia justamente aquela que ficou, a maioria nascia aquela que ficou para Jacó, coisa que não acontecia antes. Então, assim, a gente vê que quando a gente espera em Deus, Deus ele colabora com a gente, ele faz acontecer quando a gente colabora com Deus, Deus faz acontecer durante até o nosso tempo de espera.
em relação à Bíblia, é a última coisa que eu vou falar hoje, em relação à Bíblia, que a senhora falou aí do cumprimento das profecias, a gente percebe que você tem a promessa que ela vem nos livros, né, anteriores a Reis, que, né, como exemplo, vamos pegar isso que aconteceu com Esaú e com Jacó. Você teve uma profecia que ocorreu lá em Gênesis sobre Edom. Você tem, né, que foi o porquê. Aí você tem o porquê, que foi por conta daquela atitude que ele tomou lá em Gênesis. Você tem em Reis o que aconteceu, né? A consequência, e você tem em Crônicas tipo assim, a conclusão do que aconteceu em Gênesis. Então, assim, é muito perfeito, né? A palavra de Deus. E eu percebi muito isso, que se você for ler, é bem interessante quando estiver meditando para apresentar, ler sempre Reis com Crônicas, que até o que você não está entendendo, você vai conseguir compreender. Eu tive um pouco mais de facilidade quando eu fiz dessa forma. E é isso. Cristiane. Eu até esqueci. É um detalhe, sim, passou, assim. Mas, lembrei. Quando a gente ora, a gente faz uma oração, aquela oração, ela não é em vão. Deus, ele guarda aquela oração. Às vezes, Deus, ele não responde aquela oração de imediato porque você não está preparado, a gente não está preparado. Mas tudo que você ora, quando você determina, você vai ter a resposta daquela oração. Pode demorar? Pode demorar. Mas Deus, ele tem muito cuidado com a gente. Então, ele só vai responder quando ele vê que você está preparada para receber aquela bênção. Quando a gente ora pelos nossos familiares, é a mesma coisa. Às vezes a pessoa fica, porque meu filho não se converte, eu quero. Deus, ele vai converter seu filho, porque Deus, ele quer que seu filho permaneça firme para sempre. Ele não quer que seu filho entre na igreja para se desviar. Então, às vezes demora um pouquinho mais, mas vai acontecer. Porque Deus, ele primeiro trabalha na gente. O Espírito Santo, ele está trabalhando na gente. A gente só precisa confiar e crer. Voltando no assunto da amiga da minha mãe, para vocês terem noção, depois de 10 anos que a minha mãe se converteu, passou mais 3 anos de todo mundo convertido, ela que me arrumou para o meu casamento. No caso, eu estava casando com um pastor. Então, vocês têm noção da honra que foi assim para ela? Eu falo honra assim, né? Por tudo começou por ela, e um dia ela me arrumou, depois ela arrumou a minha irmã. Então, Deus é maravilhoso. Deus, ele ouve as suas orações e ele responde às suas orações. Quanto a isso, você não precisa nem ter dúvidas. Eu quero ter uma amiga como essa aí, viu? Eu espero que mais de vocês continue assim, intercedendo por mim, 10, 15, 20 anos, até Jesus voltar. Dona Cida, cadê a Dona senhora, Cida, Dona Cida? hoje Dona a senhora Cida, tem que abrir estou a boca. aqui, ansiosa. Dona Cida. Ai, meu Deus. Eu acho que você, Paloma, mastigou mais do que tudo aí, né? É como eu digo aqui, essa palavra daqui é para a gente. A Sunamita morreu, Georão também, né? Todos eles passaram pela sua parte e viveram a sua fé, né? De acordo com a sua vontade, né? Porque Deus, o problema da gente é questionamento, né? A gente não sabe esperar a parte de Deus. A gente pede e quer, com o nosso livre-arbítrio, fazer com que ande mais rápido do que Deus. É promessa de Deus salvar minha casa. Então, Ele vai salvar. A gente tem que crer que Ele vai salvar e permanecer orando, jejuando, fazendo o que tem que fazer, porque as promessas de Deus, agora, aqui, a Bíblia, é para a gente.
Não é para o povo que passou, é para a gente. Então, a gente tem que mastigar, engolir e regozijar nessa palavra, né? Eu, aqui, eu entendo assim. Eu só leio a Bíblia sabendo, poxa, passou, é exemplo para mim, não vou fazer. Fulano fez, mas eu não vou fazer. Vou tentar, né, a depender de Deus, que é difícil, viu? A gente pediu alguma coisa e a gente está esperando. Eu mesmo orei pelo meu marido 10 anos para ele parar de beber. Se eu parasse de orar, se eu parasse de jejuar, ele não ia. Será que, se eu parasse de jejuar e orar para ele parar de beber, ele ia parar? Não. Eu fiz a minha parte e Deus entrou com a parte dele. Não importa quanto tempo vai levar. O problema é a gente confiar, né? Confiar e seguir a nossa caminhada sem olhar para trás, olhando sempre para a promessa, né? Que está escrita aqui para a gente. Fica para mim isso aí. Boa noite, gente. Acabou, né, velho? Dona Cida chega e fala, o exemplo está aqui na Bíblia, fulano fez, se lascou, eu não vou fazer. Pronto, acabou, vamos falar mais o quê? Boa noite, gente. Quem vai fazer uma oração aí? Porque ela chega assim, olha, é que pá, pá. É isso, é Dona Cida. Você isso fica aí. falando, você fala 2 horas e 3 segundos, ela... Tá bom, tudo bem. Então, Cara, eu me sinto um nada mesmo. Cristiane, Vamos lá, aproveitando a voz da sabedoria aí. deixa eu ver Dona aqui. Cida. Cristiane. É com a senhora, né? Não, deixa eu ver. Aí. Espera aí, menina. Cristiane quer falar alguma coisa, Cristiane, ainda? Não? Então, Dona Cida aí, faz a oração, Dona Cida. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, com certeza, meu Pai, gratidão por este dia, meu Deus. Com temor e tremor, entro na tua santa e gloriosa presença. E estamos ainda na sua santa e gloriosa presença, meu Deus. Senhor, Deus de Israel, o Senhor é Deus perfeito, meu Pai. Imperfeito somos nós, mas que nos tornamos perfeitos diante da tua promessa, Senhor. Coloca, meu Pai, em nós o querer, o aproveitar, meu Pai, a tua palavra é linda, Senhor, e cada dia mais, quando a gente faz a tua vontade, permanece na tua vontade, o Senhor cumpre com a tua promessa, Senhor. Visita, meu Pai, cada uma da gente, meu Pai, do grupo Sacrifício, e que a gente venha dar valor a essas promessas, essas palavras, meu Pai, que estão aqui, aproveitando, meu Pai, a sabedoria de cada uma da gente, meu Pai, passando para cada uma, porque a cada dia se renova, meu Pai, a tua palavra na gente. Cada versículo da tua palavra, meu Pai, fala algo diferente a cada dia, meu Deus. De acordo com o que nós precisamos, Senhor. Então, visita, meu Pai, cada uma da gente, na vida financeira, na familiar, meu Pai, que é a mais difícil que eu acho, meu Deus. Porque financeiro a gente trabalha, mas familiar, meu Deus, é lidando com família, meu Pai, com pessoas, meu Pai. Então, meu Deus, visita cada uma da gente, meu Pai, porque é luta, luta todos os dias da nossa vida, mas com a certeza, meu Pai, de que cada promessa do Senhor na nossa família vai ser feita assim, porque o Senhor não é Deus de barro nem de pedra, meu Pai. O Senhor não é homem para que imita, mas nem filho do homem para que não faça. As tuas palavras vão ser concretizadas nas nossas vidas, porque nós cremos, e cada vez que nós lemos a Bíblia, nós se firmamos mais e mais na tua palavra, meu Pai. Eu entrego este dia que vai nascer nas tuas mãos e que seja melhor do que o que está sendo agora, Pai. Nas tuas mãos, Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, nós entregamos a nossa vida, a vida da família Sacrifício, meu Pai, nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Por hoje é só. Quinta-feira a gente continua. 2 Reis, capítulo 9. Deus abençoe.